Olá, olá, olá. Seja bem-vindo ao mundo encantado dos contos de fada. O meu nome é Amanda e hoje eu vou te ajudar a dormir contando contos e fábulas que no final sempre nos deixam uma ótima lição. Bem, eu não sei você, mas o mundo encantado das fábulas e do folclore sempre me encantou. Você sabe que esses contos de fada, apesar de terem sido popularizados nos últimos séculos, eles são tão antigos quanto a civilização humana. Bem antes que os livros existissem, bem antes que a linguagem escrita existisse, essas tradições foram passadas oralmente de pais para filhos, até que um dia, na Grécia Antiga, no 6º século antes de Cristo, uma pessoa resolveu escrever tais contos e criou o gênero das fábulas, esse gênero literário que nos encanta até hoje, não é mesmo? Bem, existem vários autores que me encantam, mas eu acho que nós devemos começar bem do começo, com esse escritor grego. O nome dele era Esopo e ele nasceu em Nesebá no ano 620 a.C., há muitos anos atrás, não é mesmo? Bem, a ele se atribui a criação do gênero literário das fábulas. E em suas histórias, que eu tenho certeza foram inspiradas em contos transmitidos oralmente, os animais falam. Ai, eu simplesmente adoro isso. Quantas vezes eu me pego pensando, se meus cachorrinhos ou se o meu coelhinho falasse, quantas histórias ele iria contar aos outros? Bem, isso me causa um pouquinho de ansiedade também, mas não deixe a ansiedade roubar de você as histórias incríveis de Esopo, sempre nos ensinando algo de interessante que irá ajudar a formar o caráter humano. O Esopo também influenciou outros autores, como Fedro e La Fontaine. Bem, eu acho que está na hora de contar a primeira história, não é mesmo? Se as nossas amigas fadinha, vamos ver se uma delas aparece. Fadinha. Com a ajuda das nossas amigas fadinhas, nós vamos adormecer tranquilamente e dormir o sono dos justos, escutando essas fábulas incríveis e escolhidas a dedo para você. Vamos começar com a primeira fábula de hoje, e é uma que eu gosto bastante. Na primeira fábula, nós iremos conhecer a história de gratidão entre Andrócolis, um escravo, e um leão ferido. Vamos começar do começo.
bem aqui. Aconteceu nos tempos antigos que um escravo chamado Andrócles escapou de seu mestre e fugiu para a floresta. E ele vagou por lá por um longo tempo, até se cansar. Só então ele ouviu um leão perto dele, gemendo, e às vezes rugindo terrivelmente. E quando ele tentou se levantar, lá ele viu o leão vindo em sua direção. Em vez de atacá-lo, o pobre leão continuou gemendo e olhando para Andrócles, que viu que o leão estendia a patinha direita, que estava coberta de sangue e muito inchada. Olhando mais de perto, Andrócles viu um grande espinho cravado na pata do leão. Obviamente, essa era a causa de todos os problemas daquele leãozinho. Tomando coragem, ele agarrou o espinho e tirou da pata do leão, que rugiu de dor quando o espinho saiu. Mas logo depois encontrou tanto alívio que se esfregou e acariciou Andrócles e mostrou que ele sabia o que ele tinha feito e que estava realmente agradecido por ter sido aliviado de tal dor. Um dia, vários soldados vieram marchando na floresta e encontraram Andrócles. Eles o prenderam e o trouxeram de volta para a cidade. E ele foi condenado à morte porque havia fugido de seu senhor. Naquela época, o costume era lançar os criminosos e assassinos aos leões. E no dia marcado, ele foi levado para a arena. O imperador de Roma estava no seu camarote real naquele dia e deu sinal para que o leão atacasse Andrócles. Mas, quando o leão saiu de sua gaiola e se aproximou de Andrócles, o que você acha que ele fez? Em vez de pular em cima dele, o leãozinho se esfregou no escravo e o acariciou lentamente com a sua pata. Claro que esse era o leão que Andrócles havia encontrado na floresta. O imperador, vendo aquilo, convocou para que Andrócles viesse até ele. Então Andrócles contou ao imperador tudo o que havia acontecido entre ele e como o leão estava demonstrando gratidão por ele ter aliviado o espinho de sua pata. Então o imperador perdoou Andrócles e ordenou que seu mestre o libertasse. Enquanto ao leão, ele foi levado de volta à floresta e foi solto para desfrutar da liberdade mais uma vez.
Essa história é incrível, não é mesmo? Já pensou como atos de gentileza, por mais pequenos que sejam, talvez possam impactar o seu futuro? Um ato de delicadeza, um ato gentil, uma mão que ajuda alguém hoje poderá ser ajudada amanhã por esse mesmo alguém, ou talvez outro leãozinho, já que nós não sabemos o que o futuro nos traz. Mas sempre se lembre, é muito importante ajudar e é muito importante demonstrar gratidão àqueles que nos ajudaram. Agora vamos para a nossa próxima história, que eu vou lhe confessar é uma das minhas favoritas. Bem aqui. E essa história vai nos ensinar um pouquinho sobre como nós nunca devemos invejar a vida dos outros. Às vezes, a grama do vizinho não é mais verde do que a nossa. E apesar da ostentação, pode existir perigos que nós nem imaginamos por trás daquilo tudo, sabe? Eu acho esse conto bem importante para os dias de hoje, com tanto Instagram e tanta ostentação. Então vamos começar bem aqui. Não me importo de admitir que sou um tipo muito simples de rato. Eu moro dentro de um belo tronco aconchegante ao lado de um campo. Minhas necessidades não são grandes. Algumas sementinhas de girassol ou talos de trigo me servirão como uma belíssima refeição. Para um mimo especial, o fazendeiro às vezes me deixa algumas migalhas de pão e queijo de seu almoço. Quando estou com sede, bebo da corrente borbulhante. Juro que a água pura e fria é o sabor mais fresco e delicioso do mundo, mais fino até que champanhe. E não quero dizer isso apenas como uma ostentação ou uma figura de linguagem. Experimentei champanhe uma vez, então sei do que eu estou falando. Como um pobre rato do campo como eu experimentou champanhe? Bem, eu vou te contar. Há algum tempo atrás eu recebi a visita do meu tio, o rato da cidade. Todos na minha família sabem que o tio rato da cidade é muito rico e bem-sucedido e que ele mora em uma grande casa muito elegante em uma cidade. Claro que foi uma honra que ele viesse e ficasse comigo por um fim de semana longe de seus negócios. Mas, para te dizer a verdade, eu me senti um pouco nervoso. O que ele faria com minha humilde morada e meus gostos tão simples? Bem, é claro que ele foi muito, muito gentil e educado. Encantador, simplesmente encantador, disse ele enquanto eu mostrava o meu tronco. Quando coloquei algumas migalhas de queijo cheddar
diante dele para o jantar, ele exclamou: só o começo, exatamente o que eu queria. Obrigado, querido sobrinho, por cuidar tão bem de mim. À noite, ele dormia na minha cama extra na cerca viva. E de manhã, quando lhe perguntei como havia dormido, ele disse: esplêndido, simplesmente esplêndido. Esse seu ar límpido do campo é tão repousante. Na verdade, ele elogiou tanto, mas tanto meu estilo de vida no campo que eu perguntei se ele planejava se aposentar no campo. O tio, rato da cidade, sorriu e disse algo como se quisesse dar uma ideia que essa minha proposta de aposentadoria do campo era algo bobinho ou sem tato. Meu querido sobrinho, disse ele, o campo é bom para descansar, mas a cidade é o lugar para se viver. Se você aprecia comida gourmet, um bom vinho, e a propósito, os camundongos mais estilosos e elegantes, ora, agradeço sua hospitalidade, mas morreria de tédio se vivesse sua vida por mais do que um final de semana. Eu fiquei muito impressionado com as palavras do meu tio e não conseguia parar de pensar nas atrações da cidade que ele havia descrito. Naquela noite, enquanto se preparava para voltar para casa, meu tio disse: diga-me, sobrinho, por que você não volta comigo e dá um verdadeiro deleite ao seu paladar? Eu digo, um rato não vive até provar o queijo gorgonzola e sempre temos um bom estoque em nossa despensa, sem mencionar o patê das Ardenas, peras de abacate com molho francês, vol au vent de frango, cogumelos à la croque e legumes mediterrâneos grelhados. Vem, faremos um banquete e depois vamos visitar algumas amigas muito bonitas. Quando ele colocou assim, eu não pude resistir. E então, naquela mesma noite, eu viajei com meu tio para sua casa na cidade. Quando vi a casa do tio pela primeira vez, fiquei realmente impressionado. Tinha 4 andares com pilares de estuco branco e grades de ferro fundido. Por dentro não era menos magnífico. Lustres de cristal brilhavam sobre móveis antigos e pisos de carvalho polido. O tio me levou diretamente para a despensa, onde os restos de um magnífico banquete foram colocados sobre a mesa. O tio insistiu que começássemos pelo aperitivo de champanhe. Ai, como eu nunca tinha experimentado antes. As borbulhas do champanhe subiram até a minha cabeça. Mergulhei em uma torta de creme e saí todo pegajoso e amarelo. O tio sentou-se e seu nariz se contraiu. Oh, que rato sortudo você é, ele exclamou. Eu posso sentir o cheiro de trufas. Ele me levantou
levantou e me levou para o outro lado da mesa, onde provamos uma comida preta que ele disse ser conhecida como uma das mais deliciosas do mundo. Eu não gostava de admitir que tinha um gosto um pouquinho estranho para mim, mas depois experimentamos o queijo gorgonzola. Oh, meu Deus, o tio estava certo. Eu não tinha vivido até experimentar aquele queijo maravilhoso. Eu não gostava de ser vulgar, mas engoli um grande pedaço em um piscar de olhos. Eu ainda estava me enchendo quando vi uma sombra se mover no canto. Então mergulhei para me proteger. Provavelmente não foi educado disparar assim no meio da boca, mas a ação reflexa salvou a minha vida. No momento seguinte, um gato terrível atacou onde eu estava sentado e comendo, enchendo a pança. O tio e eu corremos pela mesa e o gato nos seguiu, quebrando copos, derrubando jarras e vasos. Nós dois pulamos da beirada da mesa e caímos no chão. Então a empregada entrou com uma vassoura e estava batendo no chão com a vassoura, tentando nos esmagar. Chegamos a um buraco no rodapé, mas apenas por pouco. Nós dois estávamos a meio centímetro de sermos espancados até a morte. Uau, isso foi um barbear, rente, disse o tio. É excitante ou o quê? Ai, o meu coração estava batendo forte e eu tive que recuperar o fôlego antes que eu pudesse dizer sim. Um pouco excitante demais para um pobre rato do campo, eu temo. Agradeço por sua hospitalidade, mas devo voltar para minha casa agora. E essa é a história de como eu aprendi que a vida de outras pessoas raramente é tão atraente quanto a gente percebe ser. O que você achou da história entre o ratinho do campo e o tio ratão da cidade, com toda a sua fartura e os perigos que o cercam? Ai, eu não sei você, mas se eu fosse uma ratinha, eu já pareço uma ratinha, né? Mas se eu fosse uma ratinha, ai, eu acho que eu seria uma ratinha do campo, para viver próximo às fontes borbulhantes de água, com o ar fresco e comendo algumas migalhas que caíam dos pratos dos fazendeiros. Bem mais bacana do que a vida na cidade com um gato perigoso. E por falar em gatos perigosos, eu tenho outra história bem aqui. E essa história nos fala um pouquinho sobre coragem, mas também nos ensina algo muito importante, sabe? Nunca, nunca, nunca proponha um plano sem pensar em como você vai trazer aquele plano à existência. Como já dizia minha mãe, falar é fácil, difícil mesmo é executar algo com precisão. Essa fábula vai te ensinar as consequências de um plano interessante, mas que não foi tão bem executado quanto deveria. Então vamos começar bem aqui. Uma família de ratos morava em uma casa bem velhinha. E quando digo família, bem, quero dizer uma família bem grande, com muitos primos, não só de primeiro grau, mas de segundo e até terceiro.
para não falar das tias e dos tios e parentes cujo nome não tenho certeza. Felizmente a casa era grande e a família de humanos que morava lá gostava de comer bem. Eles estavam sempre abastecidos com queijo, presunto, bolachas, pão de celeiro, biscoitos, maçãs, bolos e lentilhas, além de várias leguminosas e todas as coisas que os ratos gostam de comer, tanto quanto os humanos. À noite havia uma fartura de migalhas deliciosas na cozinha e na sala de jantar, só esperando para serem apanhadas, porque a família era preguiçosa e só gostava de varrer de manhã. Bem, os ratos fizeram algumas arrumações para eles. Infelizmente, a família havia comprado um gatinho no ano anterior. E agora o gatinho havia se tornado um jovem gato da casa. As crianças achavam o gato extremamente fofo. O que ele era, se você fosse um humano? Ele era um boneco de pano com olhos azuis celeste e manchas escuras no nariz e nas patinhas. Era muito amigável e bem fofinho para os humanos e gostava de jogar jogos como perseguir pedaços de lã. Mas, se você fosse um rato, bem, ele era menos fofo, quer dizer, ele era tudo menos fofo, não é mesmo? Os gatos têm garras e dentes e confundem ratos com brinquedos. Eles gostam de persegui-los e atacá-los. E se você é um rato, bem, isso não é legal. Pela primeira vez, a família de ratos começou a ficar cada vez menor. O bisavô ratinho convocou uma reunião familiar para discutir a crise. Os ratos se encontravam sob as tábuas de piso do quarto do menino, onde se sentiam seguros, mesmo quando estavam guinchando. Secretamente, o menino gostava dos ratos e os achava fofo. Então ele não contou ao pai que o via chiados, caso ele montasse armadilhas para os ratos. Devo dizer que discordo desse menino. Eu não sou fã de ratos, mas todo mundo tem direito à sua própria opinião, eu suponho. De qualquer forma, voltemos à reunião sob as tábuas do assoalho. Estava muito cheio, os ratos se acotovelavam para uma boa posição para poder ouvir o orador principal. Quietos, quietos, gritou o bisavô ratinho. Todo mundo para de chiar. Temos assuntos sérios para discutir e isso é uma questão de vida ou morte. Então, é uma crise existencial, disse uma rata chamada Judite, que morava embaixo da TV na sala de estar e ouvia a linguagem que o pessoal da TV usava para soar inteligente. Exatamente, disse o bisavô ratinho, que nunca tinha ouvido a frase antes. O gato é uma ameaça para todos nós. Precisamos de um plano para resolver esse terrível problema. Alguém tem uma solução? Vamos mudar de casa, disse um pequeno rato marrom. Ah, sim, vamos morar à beira-mar, acrescentou outro. O mar está longe e, além disso, podemos ser comidos por um tubarão ou beliscados pelos caranguejos, disse o bisavô rato, acrescentando, o que não é melhor do que se tornar lanche de gato.
Os ratos chiaram por um tempo, mas nenhum deles encontrou uma solução. Silêncio, silêncio, declarou vovô Rato. Vocês estão todos falando bobagens. É tudo barulho e nenhum sinal, acrescentou Judite, a rata que acompanhava as notícias. Por fim, um jovem ratinho chamado Jimmy falou: Eu sei, bisavô ratinho. Alguém deveria amarrar um sino no rabo do gato. Então, toda vez que ele vier nos pegar, ouviremos o ting-ling-ling-ling e saberemos que devemos correr para nos proteger. Ting-ling-ling, hein? Disse o bisavô rato. Isso é fofo e inteligente. Muito bem, rapaz. Como você disse que era seu nome? Jimmy, senhor. Bem, jovem Jimmy. Parabéns por se voluntariar para amarrar um sino no rabo do gato. Extremamente corajoso, posso dizer. Agora, todos, mostrem seu apreço por um rato corajoso, por fazer o maior sacrifício pela causa do bem maior. Digam adeus ao jovem Jimmy. Há uma boa chance de que esta seja a última vez que o veremos. Mas se ele conseguir, todos ficaremos muito gratos. Ah, não, senhor bisavô rato. Não quis dizer que eu vou amarrar o sino no rabo do gato, declarou Jimmy, que realmente não tinha intenção de se oferecer para amarrar o sino no gato. Mas ninguém ouviu o choro lamentoso de Jimmy, porque todos estavam gritando em agradecimento. Todos gritaram tão alto que o menino humano acordou e disse: camundongos, parem com essa barulheira boba ou eu vou dormir com o gato na minha cama e vocês vão se arrepender. Naquela mesma noite, o pequeno Jimmy não teve outra escolha a não ser fugir pelo buraco do rodapé. Se ele tivesse se recusado a se aventurar, todos os outros ratos o chamariam de covarde pelo resto de sua vida. Agora sua vida poderia ser bastante curta, mas pelo menos seria gloriosa. Oh, querida, eu não quero ser herói. Deve haver uma moral nessa história, não é mesmo? Algo como: é melhor manter sua boca tola fechada do que gritar e ser um espertinho. Aconteceu que as crianças da casa tinham um pequeno caminhão de bombeiros de madeira com sinos. O menino puxava em uma corda e fazia ting-ling-ling-ling. Você pode nunca ter visto um desses, mas antigamente, antes do mundo se tornar virtual, as crianças brincavam com brinquedos reais. Isso mesmo. E eles também costumavam ler, desenhar, jogar bola no parque, subir em árvores de verdade, roçar os joelhos e ouvir histórias lidas em voz alta como esta. De qualquer forma, nosso valente ratinho pegou o cordão do caminhão de bombeiros na boca e o puxou bem devagarinho, esperando que os sinos não tocassem e acordassem o gato. Quando chegou ao cesto, onde o gato dormia enrolado, enrolou o barbante na ponta do rabo do gatinho, torcendo para que não despertasse. Ai, se o gato está fingindo estar dormindo e observa pelas fendas de seus olhos, esta será uma história muito curta. Pelo menos o fim será rápido, pensou, tentando ver o lado positivo. O gato ronronou do fundo de seu estômago e Jimmy congelou. Acho que ele está apenas sonhando, disse para si mesmo.
O pequeno Jimmy deu um nó de marinheiro no rabo do gato. Como ele aprendeu a fazer isso? Bem, não me pergunte, eu não posso dar nós, mas ele puxou com força e escapou. Quando ele voltou para a zona de relaxamento sob as tábuas de piso, seus amigos se aglomeraram e pediram que ele contasse a história. Todos ficaram maravilhados com a sua bravura. Fuga, você não diz? Uau, você é um herói. Tem certeza de que é seguro sair? Eles perguntaram. Eventualmente, o bisavô-rato chamou a atenção de todos. Agora, o pequeno Jimmy fez uma coisa muito corajosa e sobreviveu. Precisamos de um outro ratinho corajoso para sair. Eu preciso de um voluntário. Dê-me uma frase, Judite. Preciso de algo inspirador. E Jimmy Mouse certamente esperava que ele não fosse o único herói. Os camundongos estavam estranhamente quietos, porque camundongos não foram feitos para serem heróis. E todos viram que a sugestão do pequeno Jimmy quase o matou. Mas o silêncio não durou muito, porque logo ouviram um som em cima deles. Ting-ling-ling, ting-ling-ling. Esse é o caminhão de bombeiros. O gato está em movimento. Rangido, rangido, disseram os ratinhos excitados. Um momento depois, um rato marrom chamado Primo Gordon mergulhou por um buraco na sala fria. Ele estava de posse de uma enorme migalha de bolo de banana e, mais importante, de sua própria vida. Os sinos, ele gritou com os olhos bem abertos. Parece que a solução de aviso prévio funcionou, declarou Judite, e o vovô rato concordou. Todos gritaram de alegria tão alto que acordaram a mamãe e o papai no quarto ao lado. Ah, fomos invadidos por um exército de ratos, declarou a mamãe, que compartilhava de uma opinião negativa sobre os roedores. Bem, não preciso dizer o que aconteceu em seguida, mas posso dizer que na próxima reunião de família, os ratos sobreviventes realizaram uma votação e todos, exceto um, declararam que queriam mudar para a beira-mar. O que eles fizeram? Encontraram um bom café à beira-mar, onde todos viviam muito felizes. Bem, não vou te dizer o nome desse café, caso eles me processem e você não volte a comer lá. Ai, como o Jimmy foi um ratinho muito corajoso, não foi? Bem, coragem é algo que eu tenho bastante, não vou mentir. Eu sou uma mulher muito corajosa. E às vezes, assim como o Jimmy, um plano chega à minha cabeça e eu caio de cara no plano e nem penso em como irei conseguir os goals, os objetivos, como irei colocar tudo em ação de uma forma que me beneficie no final. Às vezes a gente tem que parar e pensar delicadamente sobre como nós deveremos executar as nossas ideias, sabia? Pois é, os sonhos precisam de um bocado de razão e transpiração para se tornarem reais. Bem, eu sei que agora os ratinhos sobreviventes estão vivendo muito bem no café à beira-mar, mas isso também me lembra que nós nunca deveremos machucar os animaizinhos, tá bom? Porque eles também têm um coraçãozinho e sentem dor, sabe? E às vezes algo que é conveniente para os humanos não é tão conveniente para os camundongos. E assim termina nossa sessão de contos de fada de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Nunca deixe de acreditar nos contos de fada.
e seja sempre aberto a aprender algo novo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like também. E comentar aqui embaixo qual o seu conto de fadas favorito. Em breve nós teremos outros escritores, outros contos e outras histórias maravilhosas com a ajuda das nossas amigas fadas. Então, por favor, durma bem, durma com os anjos e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Boa noite.